dia, meus queridos e queridas, amados e amadas de coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O homem também é um mediador? Vamos analisar. Alguém pode perguntar, se o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, então por que ele diz nos versículos anteriores que tem de fazer orações e intercessões por todos os homens? 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Assim, o homem não é mediador entre Deus e os outros homens, e não somente Jesus. Paulo se contradiz? Vamos ver a resposta. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por esse motivo, os homens oram uns pelos outros a Jesus Cristo e não a outros. Não há nenhum registro na Bíblia onde os apóstolos estão incentivando o povo a orar por ele, a orar a eles mesmos e a Maria, e nem aos que já estão mortos, como Adão, Noé, Abraão, Moisés e tantos outros que já haviam mortos. Todos os registros na Bíblia revelam que as orações e intercessões são feitas a Deus e não a homens mortos. O homem vivo, quando intercede por outro vivo, pela fé, ele pede a quem? Pede a Jesus por meio do Espírito Santo e não por meio dos santos. Deus jamais mandaria um morto para nos auxiliar. Quando Pedro estava preso estava naquela prisão lá, preso, intercederam por ele, a Jesus, e não aos mortos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Está lá em Atos, capítulo 12, versículo 5. E quem Jesus mandou para livrar Pedro foi um anjo e não um morto. Atos, capítulo 12, versículo 7. Jesus é o único mediador porque ele é um Deus vivo. Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito e não aos mortos. Então, por que pedem intercessão a Maria e aos apóstolos que já estão mortos? Se quando vivos não livraram nem a si mesmos. Os apóstolos nunca escreveram que eles são mediadores, libertadores. Eram intercessores, quando vivos, por meio de Cristo e não por si mesmos. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 está escrito. Os apóstolos mandavam os homens orarem a Jesus e não a eles mesmos. Pediam aos irmãos que orassem por eles e não a eles. Irmãos, orai por nós. Está lá escrito em 1 Tessalonicenses 5, 25. Os irmãos oravam por ele a Deus e não a eles. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, 30, leia. Quando vivos ensinavam isso, então, por que depois de morto mudariam essa verdade? Ensinaram aos irmãos a orar a Deus e não a homens mortos, porque aprenderam com Jesus. Jesus nos ensinou que orassem assim: Pai nosso que estais nos céus, e não mortos que estão nos céus. Quem ora a Maria e não só a Jesus é porque não acredita na palavra de Deus, não acredita no que está escrito sobre Jesus e nem sobre Maria, as verdades sobre Maria. Ficamos por aqui. Amanhã, se for da vontade de Deus, porque tudo está no seu controle, nós haveremos de voltar e falaremos
mais um pouquinho desse assunto. Amém? Fica na paz. Tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém.